Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Nesse momento nós vamos trazer a palavra, a mensagem do programa Esperança Bíblica de 4/10/2020. Amém? Eu tenho informado vocês, por enquanto nós não temos ido no estúdio da 105,9 aqui de Itupeva, mas nós esperamos poder voltar em breve. Amém? Vamos orar, falar com Deus? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse final de semana, por esse domingo, Senhor, abençoado, dia que é considerado por nós cristãos como o dia do Senhor, o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, ó Pai, e nós com o Senhor podemos também ressuscitar, Pai. Meu Deus, eu quero te agradecer pela vida, pelo cuidado, Senhor, pelo teu favor até esse minuto. Muito obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por estar conosco, mesmo, Senhor, em meio aos reveses da vida, Pai. Muito obrigado pela tua presença, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, Senhor. Peço, Senhor, por aqueles que vão acompanhar essa mensagem nesse momento, Senhor, ou algum outro dia, Pai, que essa mensagem venha a tocar, ó Pai, no coração desse meu querido ouvinte, Pai, para a glória e tão somente a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, que eu seja instrumento apenas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, como nós sempre temos orado, te peço por aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, por aqueles que estão tristes, ó Deus, nesse momento, que o Senhor, ó Pai, cure os corações, que o Senhor coloque, Pai, o remédio no lugar certeiro ali, Pai, para que aquela pessoa, para que esse meu irmão possa, Pai, se sentir mais calmo, mais tranquilo, mais em paz, ó Deus, sabendo e sendo sabedor que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Elas não fogem ao Teu controle. Essa é a única certeza que nós podemos ter, Pai. Meu Deus, te peço por aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão acamados, que o Senhor, ó Pai, levante, cure na força do Teu poder, em nome e no nome do Senhor Jesus. Pai, oro também, Senhor, por aqueles irmãos, amigos que estão desempregados, Senhor. Ó Pai, realiza um milagre, se for possível ainda essa semana, Senhor, na vida desse meu irmão, desse meu amigo, que procura por uma porta de emprego. Oro também, Senhor, pelos nossos governantes, que o Senhor dê sabedoria, algo tão escasso nos dias de hoje, sabedoria, Pai, que possam, ó Deus, ser, ó Deus, de verdade, chamados e considerados homens, Senhor, na condução do nosso país, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém. Meus queridos, se você tiver a sua Bíblia aí próxima a você, eu peço que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, no capítulo 15 nós vamos ler do 22 ao 33, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler do 22 ao 33. O título da mensagem de hoje: quando ele estendeu a sua mão. Quando ele, Jesus, estendeu a sua mão. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33. E diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto,
O barco onde estavam os discípulos já estava longe, a muitos estádios de terra, e açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Quando Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Jesus disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando Pedro, porém, a força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos juntos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que passagem! A passagem que registra o momento em que Jesus Cristo, ele havia alimentado as multidões, a primeira multiplicação. Quando você ler o capítulo 14 do Evangelho de Mateus completo, você verá que o que antecede essa passagem é o momento em que Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E ele alimenta as multidões. Ele despede as multidões. E depois, e logo após, nós vemos ele despedindo os discípulos e pede para que os discípulos peguem o barco e sigam à frente dele. E sigam adiante dele. E Jesus ele anda sobre o mar. E eu escrevi o seguinte aqui, ó. Esta é uma passagem, como eu disse, onde Jesus já havia alimentado e despedido as multidões. Bem como ele pediu para que os discípulos pegassem o barco e fossem à frente dele. E é interessante, meus irmãos, que essa passagem que nós lemos aqui, eu já vi vários pregadores exaltando, colocando em evidência a fragilidade de Pedro, a falta de fé de Pedro. Mas hoje, nessa pregação, nessa mensagem, eu quero exaltar a coragem que Pedro teve. Pedro, um homem como eu, um ser humano como nós, ele teve a coragem, e existe esse registro bíblico mostrando que um homem andou por sobre as águas. As águas podem ser, meus irmãos, os nossos problemas, como eu disse domingo passado, os reveses da vida. Em algumas pregações eu já disse isso. Por isso, nessa noite eu quero exaltar essa qualidade de Pedro, essa coragem de Pedro em ir, no momento em que Jesus o chama, ele vai, Pedro se lança ao mar e anda por sobre as águas. É bem verdade que Pedro submergiu, ele afundou, mas ele, antes de afundar, ele andou por sobre as águas. Pedro era valente. E é interessante, meus irmãos, que nós vemos aqui que mesmo para os valentes, guarde isso, mesmo para os valentes, Jesus Cristo estendeu a mão, porque ele estendeu a mão para Pedro, que era um homem valente. Ele segue estendendo as mãos para homens e mulheres. Ainda nos dias de hoje, Jesus Cristo quer estender a mão
para mim e para você, e Ele seguirá estendendo as mãos para a humanidade, até quando da sua volta, quando Ele virá, como registra a Bíblia, estará nos ares e levará todos aqueles consigo, aqueles que fizeram decisão por Ele e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. E hoje, meus irmãos, eu quero, através dessa passagem e desses versículos, tirar algumas coisas para nós, para que nos encorajem nessa caminhada, na caminhada da vida. Eu peço que você fique comigo até o final nessa mensagem, para que Deus fale ao seu coração. Porque quando Ele, Jesus Cristo, estendeu a sua mão para mim e para você, nós não somos mais o mesmo, não seremos mais os mesmos. Está provado aqui, Pedro nunca mais foi o mesmo quando Jesus Cristo estendeu as mãos para ele. Amém? Vamos aqui, versículo a versículo, nós vamos ler novamente os versículos 22 e 23, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler novamente. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para ir para o outro lado, para outra margem, quando ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. O que nós tiramos daqui? Às vezes, meus irmãos, desejar a solidão, guarde isso, desejar a solidão nem sempre é sinal de depressão, mas uma necessidade. Eu vou repetir para você. Desejar a solidão nem sempre é um sinal de depressão, mas uma necessidade. Jesus Cristo aqui, ele disse no versículo 23, a fim de orar sozinho. Quando nós reservamos um tempo para ficarmos um pouco sozinhos, Deus fala conosco. A nossa percepção aumenta das coisas que Deus quer falar conosco. E o próprio Senhor Jesus ensina aqui, que ele despediu as multidões para orar sozinho, para ficar sozinho. Ele queria e ele necessitava ficar sozinho. Às vezes nós precisamos ficar sozinhos para entender momentos da nossa própria vida, da nossa própria caminhada e, sobretudo, e como está a nossa caminhada cristã. Jesus quer isso de nós. Ele quer que nós avaliemos isso. Ele quer que nós tenhamos essa sensibilidade, essa percepção de como está a nossa própria vida, porque ele quis orar sozinho. Vamos seguir aqui, o versículo 24 ao 26, diz o seguinte, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Sabe o que nós podemos tirar desses 3 versículos, meus irmãos? Cristo quer que nós andemos sozinhos. Quando você ler essa passagem novamente, você terá a percepção de que Jesus Cristo pede. Primeiro ele alimenta as multidões e ele despede as multidões. Jesus Cristo nos alimenta através da sua palavra, como nós estamos sendo alimentados agora, e ele nos despede para que nós sigamos a nossa vida,
mas não sem Ele. Não sem Ele. Porque aqui você observa do 24 ao 26 que os próprios discípulos, e aí nós estamos falando dos discípulos, não das multidões. Nós estamos falando dos homens que logo mais adiante seriam comissionados como apóstolos. Eles não reconheceram Jesus, o barco se afastou. Nós caminhamos, é isso que eu quero dizer. Nós nos afastamos, nós caminhamos, e depois de um determinado momento, de um determinado tempo da nossa vida, nós nos esquecemos e não reconhecemos mais a Cristo. Porque os próprios discípulos, aqueles que andavam praticamente todos os dias com Jesus, num breve afastamento da presença do Rei, já não conseguiram mais perceber que aquele que vinha sobre as águas era Jesus. Aquele que vem por sobre os problemas, os reveses da vida, é Jesus Cristo. O que falta é nós reconhecermos que é Jesus que vem vindo para estender a sua mão. É Ele que vem vindo para estender a mão para mim, para você e para a humanidade, que, como eu venho repetindo nas minhas últimas pregações, são de número mais aproximadamente 8 bilhões de pessoas, e Ele quer estender a mão dele para 8 bilhões de pessoas. É Ele quem vem vindo, porque aqui os discípulos não reconheceram. E eu repito para os irmãos, Cristo quer que nós andemos sozinhos, mas que nós não percamos a percepção da presença dEle, e no momento em que Ele estiver vindo, que nós prontamente o reconheçamos como Cristo, que pode estender a mão para mim e para você, nos reveses da caminhada da vida e nos reveses da caminhada cristã, porque essas não são separadas e nem podem, elas têm que andar juntas. A nossa vida pessoal não pode ser uma vida separada ou em separado da vida cristã, porque eu já disse em algumas pregações, a vida cristã é um estilo, não é e não se trata de religiosidade, mas de um estilo de vida. Já disse em diversas pregações, religião significa religar-se com Deus, e infelizmente a religião passou, e o termo religião passou a ser algo pejorativo, porque homens utilizaram da religião em seu próprio benefício. E Cristo não é nada disso. A religião daquela época se chamava o caminho. Os judeus, os fariseus da época intitularam o movimento que Jesus Cristo criou como uma seita chamada o caminho. Olha que absurdo, uma seita. Jesus Cristo considerado como uma seita, quando Jesus Cristo é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida que nos religa. E aí sim nós podemos falar de religião que nos religa com Deus. E hoje Ele quer estender a sua mão para nos religar com Deus, para que nós tenhamos acesso direto a Deus, sem intermediários, mas como único e genuíno intermediário o próprio Cristo, porque só Ele pode interceder por nós perante a Deus. Não se engane, Deus nos olha através do olhar de Jesus, com olhar de amor, de sacrifício, lá da cruz. Não se esqueça, o preço foi preço de cruz. Vamos seguir aqui, ó, versículo 30 e 32 diz o seguinte, do 27 ao 29, diz assim, ó: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo,
tem de bom ânimo. Sou eu. Ele disse, sou eu. Quem vem vindo, meus irmãos, é Jesus Cristo. Não temais. O 28 diz, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor Jesus, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Por isso que nessa pregação eu quero exaltar a coragem de Pedro. O mesmo Pedro que lá no Getsemane, quando Jesus Cristo estava pronto, à espera de ser entregue por Judas, Pedro pega e corta a orelha de Malco, né, do soldado que ia prender Jesus Cristo, e numa valentia tremenda, Pedro quis defender o Senhor Jesus. Mas muitos querem exaltar o Pedro que naufragou, o Pedro que negou Jesus. É verdade que ele fez isso, mas quantos de nós, cristãos, até hoje, estamos negando Jesus Cristo nas nossas atitudes? Quando alguém pergunta para nós, você é cristão? Nós temos vergonha às vezes de dizer, mas nós temos que ter a coragem de Pedro, porque ele disse o seguinte, e ele disse, Jesus Cristo, vem, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro andou por sobre as águas. Que nós tiramos daqui, que Cristo, que nós sejamos valentes como Pedro, que nós tenhamos coragem como Pedro, de defender a nossa condição de cristãos, porque lá na cruz do Calvário, meus irmãos, Cristo teve coragem, ele não teve vergonha do meu pecado, porque nele não havia pecado. Imagine um homem pagando por algo que não era sua culpa, não foi culpa de Cristo, e ele não teve vergonha de mim e de você lá na cruz. É pelo contrário, quantas vezes eu pregando eu disse, ele ainda disse o seguinte, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E até hoje, como eu disse várias vezes, talvez até hoje nós não saibamos o que nós falamos e como agimos, mas mesmo assim, Cristo não teve vergonha de nós, Cristo teve coragem, e quer que nós tenhamos coragem também como Pedro, de andar por sobre as águas, de prosseguir. Vamos mais adiante aqui, ó, versículo 30 e 32 ao 32, que diz o seguinte, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro teve medo. É natural que nós, na caminhada da vida e da vida cristã, tenhamos medo. E começando a afundar ou submergir, gritou, salva-me, Senhor. O 31, e prontamente, guarde isso, prontamente, imediatamente, Jesus estendeu a mão e tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E o 32, olha que versículo, irmãos, curto, pequeno, mas olha o que diz esse versículo 32 do capítulo 14 de Mateus. Subindo ambos juntos para o barco, cessou o vento. Que nós tiramos daqui, Cristo estende as mãos até para os valentes, porque Pedro era valente, era corajoso, impetuoso. Paulo tem sim, os seus méritos, vários registros, várias cartas, mas Pedro era valente, era corajoso, andou por sobre as águas e tentou defender Jesus ao modo dele, mas ele tentou. Disso, Cristo quer estender a mão
para frágeis e para valentes também. E talvez principalmente para os valentes, porque muitas vezes é bem verdade que os valentes não admitem que precisam de ajuda. E são exatamente esses que precisam de ajuda. Não sei se você se sente valente, ou se você está num momento frágil da sua vida, fragilizado pelos reveses da vida, como eu disse, por tudo isso que nós estamos vendo, passando, talvez adoecidos no espírito, na alma, até fisicamente. Eu não sei como você está, é verdade que eu não sei como você está, mas Cristo sabe como você está e Ele sabia como estava Pedro. E se você se sente valente, como Pedro, Jesus Cristo quer estender a mão para mim e para você também. E o versículo 33, olha o que diz: e os que estavam no barco o adoraram. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. És filho de Deus. O que nós tiramos aqui? Nós estamos, meus irmãos, no mesmo barco em que está Jesus. Porque Pedro e Jesus Cristo subiram no mesmo barco e a tempestade e o vento cessou. Os reveses se tranquilizaram. As inquietações da alma se foram, porque estavam no mesmo barco. Será que nós estamos no mesmo barco em que está Jesus? Ou nós estamos sozinhos nesse momento? Porque Pedro, quando viu que estava afundando, submergindo, ele disse: salva-me, Senhor. Ele já reconhecia Jesus Cristo como Senhor. Será que eu e você reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas? E isso é um ato simples de se fazer. Fazer decisão por Cristo. Talvez seja essa, como dizia Billy Graham, essa é a hora da minha e da sua decisão por Ele. Não fuja mais. Não fuja mais. Você não está fazendo compromisso com uma religião. Você está fazendo uma aliança, entrando na aliança entre Cristo e Deus, no sangue de Jesus. E eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: como as minhas mensagens, as mensagens, aliás, que Deus me dá, sempre buscam levar as pessoas até Cristo. Quero te dizer algo essa noite. Quando nós estivermos na metade do caminho da nossa vida e da nossa caminhada cristã, não desistamos, porque o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Essa breve passagem aqui por essa terra, o alvo tem que ser Jesus Cristo. O alvo tem que ser a eternidade na presença de Cristo, meus irmãos. Por que desistir agora, sabendo que se nós afundarmos, submergirmos, Cristo estenderá a sua mão, como aquele antigo hino, o título da mensagem de hoje, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Cristo estender a sua mão para mim e para você, nós nunca mais seremos os mesmos. E nesse momento, eu quero colocar inclusive esse hino, quando Ele estendeu a sua mão para mim e para você, para que nós oremos nesse momento. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa mensagem, e que ela, Pai, venha falar ao coração, Senhor, daqueles que vão assistir ainda essa mensagem, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que, ó Deus, se há alguém nesse momento, Pai,
que desanimou da caminhada cristã, ou que quer fazer, Pai, decisão pelo Senhor Jesus nesse momento, que repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vocês que me acompanharam, que me deram o favor da sua companhia, o meu muito obrigado. Que domingo que vem nós possamos nos ver novamente em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua semana de trabalho, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, tchau.